Oi! Hoje é a resenha do conto O Fim do Amor, de Nina LaCour, aqui da coletânea Aconteceu Naquele Verão, 12 histórias de amor, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto os posiciono bem no meio de cada mesa, colocando os cartões amarelos da biblioteca na contracapa, agradeço a Jessica mentalmente por ter me permitido fazer isso. Era a última semana de aula, a iminência do verão que eu teria que passar sozinho em casa com meus pais parecia se assomar assim sobre mim como uma parede de neblina se aproximando. Minhas duas melhores amigas iam passar a estação inteira fora da cidade. Rachel trabalhando em um acampamento de verão em Tahoe, Tara em Barcelona com os primos. Eu senti um peso enorme no peito. Esse é um trecho ali no começo de O Fim do Amor, de Nina LaCour, que conta a história de uma adolescente, ainda na sua época escolar, ensino médio provavelmente, chamada Flora, que está realmente sozinha, literalmente, no verão. As amigas foram embora e ela teve que ficar ali na cidade. Com um detalhe bem marcante, ela não quer ficar lá em casa, na casa dela, né? Somente com os seus pais. Ela quer fazer alguma atividade ali naquele verão. E já que suas amigas foram embora dali, foram curtir literalmente o verão, ela inventa algo inusitado. Já que as aulas acabaram, por que não fazer um curso de verão ali mesmo no colégio? E fuçando cá, fuçando lá, ela acaba topando com uma aula de geometria. Coisa, aliás, ela já havia estudado regularmente e passado, ela não foi reprovada não, mas ela falou, bom, pelo menos eu gosto disso, gosto de matemática, gosto principalmente das formas geométricas, vou fazer isso aí de novo no curso de verão. Só que exatamente esse curso de verão estava ocorrendo num outro campus, não exatamente onde ela mais frequenta as aulas. E é lá nesse outro campus que um dia, alguns anos atrás, ela namorou um certo rapaz. Para falar a verdade, a gente nem sabe o destino desse sujeito, mas ela encontra os amigos desse antigo namoradinho. E é daí que a história começa, quando ela chega nesse campus que ela só visitava por causa do namorado, topa com esses três amigos do ex, que para ela era apenas algo, pessoas assim só de vista, e começa um certo relacionamento entre os quatro. E o que vai acontecer de tudo isso? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Agora sim podemos dizer que apareceu uma história interessante aqui nessa coletânea de contos de histórias de verão, e claro, associado, claro, com relacionamentos amorosos. Mas, não somente isso, também alguma coisa a mais no texto, né? Que sempre nessas histórias para jovens, adultos, é comum, as histórias lá sempre são românticas, né? Para variar, né? Não há como fugir praticamente. E, ou seja, o texto quando fica bom é exatamente quando ele coloca uma coisinha a mais, uma outra sublinha no subtexto, literalmente. Mas enfim, ela vai a esse novo campus procurar essa aula de curso de verão, topa com esses três amigos do ex, que são exatamente a Mimi, a Rope e o Travis. Só que o detalhe interessante é que ela está interessada em algum desses três. Aí você pode dizer, ah, é o Travis, claro, né? Não. Ela está interessada na Mimi. Sim, portanto temos aqui nesse conto uma história homossexual. Duas meninas se gostando uma da outra, obviamente. E no caso, o Travis e a Rope são um casal hétero aqui nessa história, que fica só dando um pequeno contraste ali. Bom, e aí também você diz, então esse é o ponto principal dessa história da LaCour? Não é não. Ainda bem, aliás, porque exatamente esse namorico entre as duas, a protagonista Flora e a Mimi, não é lá grande coisa não, para falar a verdade. Há uma certa enrolação. O que vale mesmo é a outra parte, porque temos duas linhas narrativas nessa história. Vocês lembram? A Flora está tentando fugir de passar o verão lá dentro da própria casa, por causa dos pais. Qual é o problema com os pais? Exatamente qual é o problema eu não vou dizer, justamente para não estragar a experiência de quem ainda pretende ler esse texto, porque realmente é a parte boa aqui desse conto, justamente a relação dela com os pais. Então fica de contraste, sempre alternando esse texto em momentos onde ela está com seus novos amigos e momentos onde ela está com os pais. O texto fica alternando isso a todo instante. E aliás, vale dizer uma coisa bem importante também a respeito desse conto. Ele é narrado em primeira pessoa
no presente. É curioso a opção da autora de colocar a história sendo narrada em tempo presente, porque isso não é muito usual. Claro, primeira pessoa, tudo bem, mas narrar em tempo presente é algo, claro, sugere que o personagem está vivendo muito aquele momento. É sempre uma nova experiência. Quando é narrada no passado, a gente sempre pensa, tudo isso já aconteceu. O que aconteceu, claro, teve um final, mas o personagem, digamos que sobreviveu a isso. Quando uma história é narrada em primeira pessoa e no tempo presente, você não sabe, como se a gente estivesse na própria pele do protagonista, a gente não sabe o que vai acontecer no momento seguinte, porque tudo está acontecendo enquanto a gente está lendo o texto. É um efeito interessante. E claro, como é uma história que valoriza muito o amor também familiar, aí sim que o texto fica cada vez melhor à medida que ele vai avançando. Lembrando, né, que eu já comentei, a parte exatamente do interesse de Flora por Mimi não é lá essas coisas, tanto que se fosse só isso, não tivesse a parte dos pais, com certeza eu não iria gostar desse texto, porque realmente é muito fraquinho o que acontece com elas. Só tem aquela coisa, né, típica das histórias para jovens adultos. Gosto ou não gosto da pessoa? Será que ela vai gostar de mim? Será que ela gosta? Não sei. Pois essas dúvidas realmente são pura enrolação, mas, como eu disse, tem a parte da família, aí sim a coisa ganha outro rumo. E aí você pode pensar que o título aqui dessa história, O Fim do Amor, é muito maior do que o seu amor de Flora por Mimi. Mas não é isso mesmo. E como um certo spoiler que eu posso dizer, né? Sim, a Flora, ela já estava interessada na Mimi, mesmo quando ela namorava o seu ex-namoradinho, que é o Blake. Aliás, tem uma passagem no texto onde ela se diz muito confortável, estando ela lá nesse campus, visitando o namorado, né? Claro, ele estudava lá, ele estando com os braços rodeados na cintura dela, ou seja, uma posição bem confortável para ela, né? Estava gostando de namorar ele, mas ela não tirava o olho ali à distância, justamente da amiga do Blake, a Mimi. Ou seja, que espertinha, né? Tá sendo abraçado por um namorado, mas tá de olho em outra vítima. Literalmente. Ou seja, uma paixão pouco antiga, de 1 ou 2 anos atrás, que nunca rendeu, porque justamente ela só topava com a Mimi quando visitava o namorado e sempre à distância. Ou seja, um amor bem idealizado ali. Mas de novo, o que importa mesmo é a outra parte desse conto que trata da família, do amor familiar também. E o fim do amor trata dessas coisas. Tudo isso pode acabar. E claro, né, lembrando, como essa é uma história para jovens adultos, justamente esse gênero de histórias é da tradição de pessoas, leitores, que estão exatamente nessa fase de vida, estão saindo da sua adolescência, entrando no pré-adulto, digamos assim, né? Tá virando gente. É justamente essa falta de sustentação da família, claro, por opção da própria pessoa, né? Ela tem que crescer, ela tem que se distanciar dos seus laços familiares. E é isso do que trata geralmente essas histórias. E aqui então está bem representado tudo isso. Há uma necessidade narrativa aqui da história da Lacour e também há uma necessidade real desse tipo de personagem que se identifica com o leitor. Por isso que o texto é bom mesmo. Como eu disse, o primeiro bom aqui dessa coletânea aconteceu naquele verão. E dito tudo isso, eu atribuo para O Fim do Amor de Nina Lacour 4 asteriscos. Bom, e amanhã a gente continua com outro tipo de história de Charles Bukowski, uma coisa mais pesada, mais densa, essa coletânea que também veio com uma segunda história muito boa em relação à primeira. E claro, semana que vem a gente continua com Aconteceu Naquele Verão, com outra história para jovens adultos, um pouco mais leve, naquele mesmo esquema. Espero que também seja no mesmo nível desta semana. Enfim, enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado as resenhas dos contos que já vimos na primeira semana, aqui do projeto 2019 de Contos do Meio-Dia. E tchau!